Boa noite, irmãos, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais uma classe de introdução ao estudo da Umbanda. A aula de hoje é a aula 8 e vamos abordar sobre os Exus. Aqui nós temos uma breve frase sobre o Exu, que Exu, quando pisa no terreiro, vem para trabalhar. Risada de Exu é para todo mal levar. Isso é uma frase que o Exu diz. Os Exus, também conhecidos como Exu, Exu, Bará, Ibarabô, Aqueçã, Iangi, Leguibá, Ionã, Exu é um orixá da comunicação, da paciência, da ordem, da disciplina e da sexualidade, no caso das pombagiras, né? Com origem africana, o Exu é uma das figuras mais populares do candomblé e da Umbanda. Ele é considerado guardião das aldeias, das cidades, das casas e do axé. E ele tem um forte domínio sobre o sexo, a magia, o poder do fogo e da transformação. Devido a outros tipos de cultura, o Exu ele é associado ao demônio, ao diabo, e a uma figura do mal. Mas esse estereotipo, ele é totalmente contrário à verdadeira característica deste orixá. A maldade é um fruto do ser humano, não é do Exu. O Exu é o orixá mais próximo do homem. E se todos suportassem os benefícios e proteção que é capaz de realizar, seríamos todos mais próximos a este fantástico orixá. A história dos Exus. Cultuado nas cidades de Ondo, Igeza, Ijebu, Alaquetu, Abeokuta, Equiti e Lagos, Exu foi denominado erroneamente como o diabo cristão. Seu estilo irreverente e brincalhão causou estranheza e curiosidade nos colonizadores na época da colonização, principalmente europeia. Lendas contam que o Exu faz parte da criação do mundo, ao qual, durante este período, este orixá desempenhou o papel de mensageiro de Deus. Ele foi chamado de Olodumaré ou Olorum, sendo ordenado para vir até a Terra para saber se poderia ser habitada por seres humanos e orixás. Depois da chegada de Exu, ele se negou a retornar ao céu, sendo considerado como o primeiro orixá a chegar e ficar na Terra. O que levou a ser a primeira entidade a ser reverenciada nos cultos da Umbanda. Acredita-se também que o Exu foi um dos principais responsáveis pelo encadeamento de ações divinas e pela criação dos meios que possibilitaram a evolução dos seres, pois ele comanda o vazio, que dá sustentação para a criação do mundo. As características dos Exus. Os Exus são a ponte mais estreita entre os sentimentos humanos e a superioridade dos orixás. Energético, alegre, carismático, brincalhão e muito atrativo, é o dono de um invejável magnetismo e de uma excelente lábia. Com admirável capacidade de ser sutil e astuto, de todas as entidades, o Exu ele é capaz de provocar mal-entendidos e discussões. Essa questão, quando as pessoas estão em falta com ele, né, ele já faz parte de um dos seus mistérios, dos mistérios do Exu. Ele é capaz de transformar o errado em correto e o correto em errado. E tem diversos elementos relacionados às suas atividades. Sua multidisciplinaridade faz com que ele esteja presente em todos os lugares, seja na terra, no pó, no ar, na natureza, etc. O diferencial dos Exus na Umbanda.
Tanto na Umbanda quanto no Candomblé, o Exu é uma entidade como todas as outras, oriundo da força da natureza, mas tem um pequeno diferencial quando se fala de Exus, que surgem nos terreiros de Umbanda. Quem já foi atendido por essa entidade sabe que é costume que os Exus deem passes para proteger e orientar. Então, os Exus, vocês sempre encontrarão essa entidade tanto na Umbanda como no Candomblé. O que vai diferenciar um Exu da Umbanda e um Exu do Candomblé? Que o Exu da Umbanda, ele não trabalha fazendo maldade. O Exu na Umbanda, ele dá passes, ele trabalha com os 4 elementos, o ar, o fogo, a água, né? Trabalha com a terra. Esse é o trabalho do Exu na Umbanda. Para fazer a caridade, para fazer o descarrego que é necessário, o trabalho de descarrego, de quebra-demanda. Já no Candomblé, não. No Candomblé, o Exu, ele trabalha com outros tipos de elementos, né? Nós sabemos que a Quimbanda e o Candomblé trabalham com a matança de animais e com sangue de animais, né? E trabalham com a magia negra, com o lado oscuro. O Candomblé e a Quimbanda viriam ser o lado negro do espiritismo, né? Trabalham com coisas ao qual nós, umbandistas, não temos essa capacidade, não nos é permitido, porque sabemos que a espiritualidade diz que é para trabalhar com caridade e amor ao próximo. Nós sabemos que fazer amarrações não é um tipo de caridade, não é amor ao próximo, ao contrário, né? Isso é um retrocesso. Coisa que a Quimbanda e o Candomblé fazem. Os Exus têm nomes característicos e muito conhecidos. Aqui temos uma lista de Exus, né? Muito conhecidos, que é o Exu Caveira, tem o Exu Tiriri, que nós temos no nosso centro, né? Acho que o Exu Caveira também está presente no centro. Exu Marabô, Exu do Lodo, e o mais famoso de todos os Exus, que é o Seu Zé Pilintra, né? Seu Zé Pilintra, ele está presente tanto na linha do Exu, como você também pode encontrar ele na linha dos marinheiros e até dos pretos velhos. Alguns espíritos dessa linha se apresentam como malandros, outros como Exus, e muitos outros. Como eu acabei de explicar, né? Um exemplo disso é o Seu Zé Pilintra. O Seu Zé Pilintra está, esqueci até de comentar, ele também está na linha dos malandros, está na linha dos Exus, está na linha dos marinheiros, está na linha dos pretos velhos. Ele não se atém apenas à linha dos Exus, ele tem várias vergentes, né? Cada uma fazendo seu trabalho de acordo com o que é orientado na sua linha. Exu, uma entidade de esquerda. Na Umbanda, sua nomenclatura é definida como entidade de esquerda, ou seja, aquele que trabalha tanto na luz como na sombra. Os Exus são entidades que se conectam ao mundo terreno e as características humanas. Ele trabalha também com o lado esquerdo, podendo atuar na luz, e em alguns espíritos desta linha, eles se apresentam como malandros, outros como Exus, e muitos outros as sombras. E é por isso que muitas pessoas o consideram responsável pelas más ações. É por isso que tem essa má fama, né? Por assim digamos, esse preconceito. Porque muitas pessoas relacionam os Exus com o demônio, né? E daí já pensam que o Exu trabalha com o lado negro. Não é assim. Mas o que precisamos compreender é que os Exus são as únicas entidades que entendem de perto os sentimentos humanos e têm total sintonia com os nossos objetivos.
Assim sendo, se a pessoa tem má índole, ele poderá atuar ao ser chamado em alguma causa, mas no momento em que ele seja cobrado por ter realizado algo mal, sua ira superará qualquer tipo de afeto e essa pessoa será punida por aquilo que cometeu. Um exemplo disso, por exemplo, é quando essa entidade trabalha na quimbanda e no candomblé, né? Se você vai num terreiro ao qual você pede para o Exu fazer a maldade, né? Se você vai em um desses dois terreiros, ou quimbanda ou candomblé, logo você terá o seu retorno. É a lei do retorno, né? O que a gente faz aqui, o que a gente planta aqui, a gente colhe aqui. Se você está plantando maldade, você vai colher maldade. Então, o Exu, ele é desse jeito. Se você quer fazer um mal para alguém, futuramente ele vai te cobrar pelo mal que você fez a essa pessoa. E o médium que incorpora essa entidade, né, também cabe a índole do médium que incorpora essa entidade. Nós sabemos que muitos desses trabalhos realizados, tanto no candomblé como na quimbanda, também são trabalhos pagos, né? É cobrado por alguns trabalhos espirituais. E se você se você paga para fazer isso, tanto o consulente como o médium que incorpora essa entidade está adquirindo uma dívida, né? Então, e outra, em vez de ajudar a entidade a evoluir, está ajudando a ela retroceder. Vai ter um retrocesso na evolução dessa entidade. Essa entidade não vai evoluir nunca, vai continuar nas sombras, porque as nossas entidades são assim. Nós evoluímos de acordo com elas também. Uma mão lava a outra, né? Conforme nós trabalhamos com as nossas entidades, conforme nós estudamos a respeito das nossas entidades ou outras entidades, enfim, nós vamos evoluindo como médios e assim as outras entidades também. Por isso que quando é chegado um determinado momento, eu, por exemplo, incorporo um Exu X ou uma entidade X, ao qual ele bebe demais, né? Fuma demais. No momento em que eu vou estudando mais a respeito dessa entidade, e eu também, como médium, vou impondo certas regras a esta entidade, e quanto mais ela trabalhar, mais consulentes atender, ajudar, mais pessoas a ajudar, ela vai avançando no seu nível evolucionário. E vai chegar um certo momento em que eu não vou beber mais, por exemplo, uma pinga. Se antes, quando eu começar a me incorporar a essa entidade, bebia, por exemplo, exagerando, uma garrafa de pinga, conforme eu for trabalhando e estudando com essa entidade, for educando a entidade, vai chegar um determinado momento que eu não vou beber mais uma garrafa de pinga, né? Porque eu já não, a entidade não precisa mais beber o licor, não precisa mais desse instrumento. Ele poderá usar para um passe ou para passar para como um banho feito, um preparo feito para o consulente. Ele poderá utilizar desse instrumento, mas ele já não irá beber, já não será para uso próprio, senão para ajudar o consulente, né? Então, dessa forma que as entidades vão trabalhando, dessa forma que as entidades vão evoluindo, o mesmo com Exu. Dessa forma, podemos entender que Exu não é um ser maligno. Ao contrário, ele possui um grande amor pelas causas humanas. É fascinado pelas nossas existências e isso faz com que ele nos veja e interceda por nós com outros olhos. Quem souber como tratá-lo como merece e andar por bons caminhos baixo sua proteção, encontrará apenas a felicidade e a força necessária para superar qualquer que seja o desafio.
Qualidades do Exu. Os diversos nomes de Exu se dão pelas funções que ele exerce, também chamadas de qualidades. Existem inúmeras ramificações deste orixá, e cada divindade recebe um nome e também peculiaridades. Oferendas para Exu. As oferendas do Exu são popularmente deixadas nas encruzilhadas abertas, né? Como nós já conhecemos, preferencialmente perto de hospitais, bares, cemitérios e delegacias, sempre mantendo-se do lado de fora, já que é o campo de atuação deste orixá. As oferendas, elas devem ser realizadas com diferentes objetos, que podem proporcionar abertura dos caminhos profissionais e amorosos e também para a saúde, ou seja, ou também podem ser de limpeza ou de fortalecimento. Vale recordar que estas oferendas são feitas com responsabilidade. Estes rituais não devem prejudicar a ninguém e muito menos levar o mal ou conflito ao próximo, né? Tudo tem que ser feito com responsabilidade. Quando a gente entra na Umbanda, a gente tem que sempre ter a responsabilidade, tanto com a questão do comparecimento, se não pode avisar, com uma questão de, na hora de incorporar, né, você tem que ter entidade, você tem que saber dominar a entidade, saber educar a entidade, a sua responsabilidade como médium de incorporação, saber educar a entidade, né? Saber o que a entidade deve falar, o que não deve falar, como ela deve se comportar, como não deve se comportar, né? Então, tudo depende do médium também. O médium tem que entrar num compasso, tem que entrar numa educação, na verdade, reeducação, né? Junto com a sua entidade. A entidade é como se fosse um filho seu, ao qual você tem que educá-lo, né? Você educa o seu filho, para que no futuro ele seja um bom profissional, não é verdade? Você não coloca na escolinha. A mesma coisa acontece com as nossas entidades. É como se fossem nossos filhos, ao qual colocamos nas escolinhas, e aí, num determinado momento, ele vai se graduar, vai ser um bom profissional. Assim é com as entidades também. Os Exus sempre são os primeiros e recebem as oferendas, e por sua diversidade e proximidade com o ser humano, aceitando praticamente de tudo em seu prato. Por isso, sempre nas giras, ou nos trabalhos de Exu, sempre se realiza, quando a gente vai iniciar os trabalhos no centro, sempre se inicia com os Exus. Sempre, porque eles são os guardiões, né? Eles são os primeiros em receber, em fazerem parte na abertura dos trabalhos, em receberem as oferendas. E uma coisa muito importante é que toda oferenda deve ser orientada por alguém responsável pelo ser umbandista, ou seja, mãe de santo. Porque cada orixá tem a sua peculiaridade, tem como é que chama? As oferendas que devem ser feitas e devem ser respeitadas, né? Então, sempre que forem feitas oferendas, ou que o Exu solicitar algum tipo de oferenda, perguntar para a Mãe de Santo o que devo colocar na oferenda para Exu, ou para Pombagira, ou para a entidade tal. Sempre perguntar, porque cada um tem sua peculiaridade diferente, cada um tem seus gostos, assim como nós, né? Então, sempre se pergunta para poder fazer a oferenda. E tem que ser guiados por essa pessoa, né? E tem que ser respeitadas. Eu lembro uma vez, essa questão das oferendas me faz lembrar uma vez que, a primeira vez que eu fui na Bahia com meu esposo, né? A gente estava passando de táxi e justamente numa pracinha, uma praça que ficava numa encruzilhada.
eu vi uma moça fazendo uma oferenda para Pombagira, né? E coisa que é normal. O motorista falou assim para mim: isso é normal você ver aqui na Bahia, porque a Bahia é o berço do candomblé, né? É o berço da, dessa questão do espiritismo, da religião afro-brasileira. Então, ele me falou, isso é normal. E aí a mulher estava com a oferenda, né? Seu alguidar, o alguidar, para quem não conhece, é como se fosse uma bandeja feito de barro. E aí tava como é que chama? A oferenda que ela tinha feito para Pombagira, estava acendendo a vela vermelhinha dela, uma vela roxa, e estava abrindo champanhe com a taça e deixando lá no meio da encruzilhada. Bom, espero que não tenha sido feito por maldade, né? Mas geralmente quando é assim, a gente fica com o pezinho atrás. Mas é uma curiosidade a respeito que eu vi, coisa que quando você está em Goiânia, né, ou em outra cidade, você fala assim que é coisa de doido, né? Mas lá na Bahia é normal. Bom, continuando. Dia de Exu. Os dias dos Exus são as segundas-feiras. É nesse dia que a entidade deve ser invocada para abrir os caminhos e trazer o crescimento e expansão para a semana que está se iniciando. E a data em que se celebra essa entidade, né, entre aspas, aniversário do Exu, é no dia 13 de junho. E esse mesmo dia se celebra Santo Antônio, né? É o Santo Antônio no sincretismo católico. E por que se comemora no dia 13 de junho o dia de Exu? Porque no sincretismo católico, e tanto no umbandista, no candomblessista ou quimbandista, foi dado pelas intenções, foi dado esses dias para comemorar o Exu, pelas intenções amorosas direcionadas ao santo católico, né? Porque muitas mulheres se direcionam a quem? As pombagiras, para poder pedir ajuda amorosa, né? Ou às vezes por equívoco, porque não sabem, se direcionam aos Exus pedindo ajudas amorosas. E também porque o Exu, ele também está ligado na questão amorosa, né? Mas não o Exu tiriri, não é o Exu do lodo. É as pombagiras que tratam disso, né? Nós sabemos que as pombagiras são tidas como as Exus fêmeas. Então, por isso que no dia 13 de junho se comemora o dia, o dia de Exu. O dia para se invocar o Exu são as segundas-feiras. As cores do Exu. Os Exus têm como cores principais o preto e o vermelho. Elas estão associadas, essas cores, aos elementos utilizados pela entidade, que é o fogo e a terra. Também são relacionados à sua forma de trabalho, já que o vermelho é a cor irradiadora. Ou seja, a cor vermelha vai oferecer a quem necessita tudo que lhe for pedido. E a cor preta é a observadora, que é a cor que faz grandes trabalhos de descarrego e limpeza energética. Por isso, quando o trabalho está muito pesado, e é um trabalho de descarrego, se utilizam as velas pretas, né? Em um trabalho no centro, um habitual rotineiro, a gente usa a vermelha, que é a irradiadora, e a vela branca, que é o anjo da guarda. As características dos filhos de Exu. Os filhos de Exu, eles são intensos e dados às paixões e às conquistas. São pessoas alegres,
são pessoas donas de uma personalidade atrativa e carismática, chamam a atenção por onde passam, têm grande facilidade de comunicação e podem usufruir deste fator de diversas maneiras. São bons para os negócios, para a publicidade ou para qualquer outra coisa que necessite da persuasão. São capazes de solucionar grandes conflitos ou criar os piores. Tudo dependerá da energia que elas alimentarem em suas vidas. Então, aí estão algumas características dos filhos de Exu. Se você se enquadra em uma delas, então você é considerado um filho de Exu. Ou se você conhece alguém com essas características, né? Pode ter certeza de que pode ser um filho de Exu. Como cumprimentar este orixá? Nós sabemos que os cumprimentos aos Exus são Laroye e Mojubá, que essas são as mais populares, né? O que significa Mojubá? Mojubá significa rei e sua saudação tem como principal significado apresentar seu humilde respeito. Palavra comumente utilizada em prol da grandeza e da magnitude do Exu. E Laroye significa pessoa muito comunicativa. Laroye Exu, mensageiro Exu. Exu Emojubá, Exu, a vós meu respeito. E para finalizar este breve resuminho, os Exus estão conectados aos desejos humanos e compreendem nossas causas como nenhum outro orixá. É a ponte entre os homens e os orixás, e por causa dessa entidade somos capazes de elevarmos nossa espiritualidade e encontrarmos as mais fortes proteções para nossos caminhos. Então, se desejamos pedir algo para Exu, ao qual nos aflige, algo que queremos muito, então temos que ter bastante fé, porque ele nos ajuda, ele sente nossas emoções, ele entende nossas emoções, entende nossas aflições. Então, porque ele é uma ponte entre a divindade e o terreno, né? Então, por isso que o Exu deve ser sempre respeitado, sempre tratado com máximo respeito. Não só ele, como todas as entidades, né? Mas por ser essa ponte, ele deve ser tratado com mais respeito, né? Sempre que você for se atender com o Exu, pense coisas boas, porque sabemos que no momento que nós pensamos coisas negativas, atraímos para nós. E se desejamos o mal para o próximo, futuramente você colherá esse mal de volta. Não será agora nem amanhã, mas no futuro você terá ele de volta. Então, essa é a nossa aula de hoje sobre os Exus. Espero que vocês tenham gostado. E quem tiver dúvidas, estamos aqui para saná-las neste momento. Muito obrigada a todos. Bom, vamos às perguntas. Alguém tem alguma dúvida com a aula de hoje? Tem alguma pergunta ou tem alguma coisa para acrescentar ao tema de hoje, que é os Exus? A Jéssica está aí para responder qualquer pergunta. Por exemplo, eu queria fazer um agrado, assim, como é que eu posso falar? Uma oferenda, um agradecimento ao seu Zé. Ele pediu que eu chamasse ele quando fosse para resolver uma coisa, ele me ajudou a resolver e eu queria, assim, fazer uma oferenda para ele. O que poderia fazer, assim? De preferência lá no centro, como que é? O que eu poderia fazer? Oi, Tetê. Que bom Oh, te ver aqui na aula de hoje. Então, a oferenda para o seu Zé depende, né? Se você tiver condições de fazer na sua casa, lembrando que oferendas para Exus a gente não faz dentro de casa, a gente faz fora de casa, né?
Pode ser no quintal, ou então, se você não tiver condições de fazer no quintal, você pode fazer, deixar uma oferenda, como foi dito, numa encruzilhada, ou como é que chama? Ou então também pode ser feito na mata, ou então no centro, depende muito da sua situação. Se você tem como fazer essa oferenda no quintal da sua casa, né, num lugar assim aberto, não tem problema, você pode colocar essa oferenda. E qual é a oferenda que a gente pode dar para o seu Zé Pilintra? A cerveja, que ele gosta muito, uma cervejinha, né? Ou então uma pinguinha, a gente coloca um copo de pinga, ai, agora eu esqueci, a 29, a pinga 29, que é a que os Exus mais gostam. E um cigarrinho para ele. Se acende o cigarro, essa é a oferenda pro seu Zé Pilintra. Você pode deixar ou no seu quintal, num cantinho, né, com uma vela vermelha e branca, ou então você pode colocar no terreiro, num lugar onde você tiver condição de colocar essa oferenda, você pode colocar. Aqui em casa, eu tenho, bem na entrada de casa, eu tenho um lugar assim que eu coloco assim para eles. Todo domingo eu coloco Uhum, alguma coisa, mas assim, é dentro de um quartinho, bem na entrada mesmo. Poderia uhum. ser lá? É, poder pode, mas tem que tomar cuidado para não pegar fogo, né? Não, não pega, não. Ele é bem fechadinho assim. É bem fechado? Bom, então tá. Se tiver como colocar nesse local, não tem problema. Você pode colocar, mas eu não recomendaria colocar na frente, na entrada da casa, né? Não, é um quartinho que É um tem. quartinho. Ele Ah, é assim, no portão, quando entra, aí aham. tem um quartinho que é fechado. Ah, Desde que eu me entendi. mudei para cá, eu peguei e falei assim, eu canto deles, né? Aham, Aí todo domingo eu fiz uma casinha assim, fechadinha, com um tijolinho assim. entendi. É um Aí eu tipo canto, mini terreirinho. eu brinco falando como é que fala que é quando entra lá no centro, como é que é o da proteção? Eu brinco Ah, falando que é esse negócio lá. entendi. Até Não, assim, eu então. conversei com a Glória, ela falou que podia, então Aham. eu sempre assim, todo domingo eu acendo uma velinha lá, coloco um pouquinho de cachaça, Uhum. para Exu mesmo, sem dizer assim qual seria o Exu, né? Entendi. Pode colocar aí. Se você já deixou um cantinho para ele, para fazer suas oferendas para as entidades, então pode fazer aí, não tem nenhum problema. Se você não tivesse como fazer sua oferenda aí na casa, você pode fazer no terreiro, né? Mas como é fora, é um quartinho fora da casa, não é um anexo, não tem nenhum problema. Então, Mas dentro seria da. assim, tipo uma dispensinha. Uhum. Mas não é como se fosse um anexo da casa, né? Não, não, não. Não, então não tem nenhum problema. O problema seria se fosse, por exemplo, um quartinho anexado à casa, um anexo à casa. Aí não pode, porque é como se fosse a casa mesmo, né? Já é conjunto com a casa, então não poderia. Se é um quartinho separado da casa, não tem nenhum problema. Não se Não, acende. seria, o tipo assim, para colocar ferramentas, coisas, Uhum, bem no portão mesmo, bem no entendi. muro, encostado no muro. Não tem problema. O problema seria se fosse dentro da sua casa. Dentro da casa não pode. É oferenda para a entidade da linha de esquerda, é fora de casa, não dentro de casa.
E, por exemplo, e se for lá no centro, assim, lá no altar onde é seu Zé, eu posso acender uma vela e colocar uma cerveja, assim, alguma coisa? Pode, pode acender a vela para ele, a vela vermelha e branca, né? Que é a cor que ele mais usa. Para agradecimento, você pode colocar a vela e colocar uma cervejinha, uma latinha de cerveja ou um copinho de cerveja para ele. Pode colocar essa oferenda para ele no centro. Se for a cerveja, coloca aberta? Coloca aberta. Coloca aberta. Cigarro pode sim ou não, né? Pode colocar um cigarrinho. Depende de como você quiser fazer a sua oferenda. Se você quiser colocar um cigarrinho junto com a cervejinha, pode colocar. Ou se você quiser só colocar a cervejinha, não tem problema. Tudo Mas depende é de. agradecimento mesmo, assim, alguma coisa de agradecimento. Uhum. Tudo depende de como você quiser fazer esse agradecimento para ele, né? Essa oferenda para ele. Mas como você esteja à vontade, pode colocar cigarrinho, pode colocar só a cerveja, se você quiser colocar os dois, vai, vai de cada um. Certo. Gostei bastante da parte que eu vi, né? Que eu já cheguei um Aham, pouco atrasado, aham. mas assim, e coincidiu de hoje ser dia 13, né? Pois é, Então foi uma coisa justamente muito boa. hoje, no dia Já que tá, voltamos com as nossas aulas, foi justamente o tema abordado, o Exu. E hoje é o dia dele e o dia de Santo Antônio. na Ó, estrada lá, uma lua cheia linda. É, aqui ainda não estou vendo a lua, aqui ainda está de dia, mas quando A lua escurecer cheia eu vou bonita, poder viu? ver. Alguém tem mais alguma dúvida para ser sanada? Eu tenho. Pode Ô, Cecília, quando você fala em sincretismo, Aham, eu sempre relaciono assim, é um santo que é o mais próximo daquela entidade que tem falado. aham. Mas eu não sei se eu estou pensando certo, se é realmente isso. Porque qual que é a proximidade de Santo Antônio com Exu? A não ser esse lado religioso não, amoroso. Então, Santo Antônio é para a Igreja Católica, né? Isso. Como a gente está falando de uma religião afro-brasileira, para os africanos não existia Santo Antônio. Existiam os orixás e existiam as entidades. Então, a entidade que é relacionada no lado amoroso são os Exus. Então, por isso que o Exu, quando vem essa questão da Umbanda, né, que a gente cultua os orixás, cultuamos as entidades, se relacionam, vão se relacionando com a cultura, os santos católicos. Então, por isso que nós falamos que no sincretismo católico, o Exu viria a ser Santo Antônio. Entendi. Mas aí, ó, quando eu relaciono no sentido assim, de que é o santo mais próximo, tá certo ou não? Ah, eu acho que nesse caso não seria, seria Ah, realmente, viria a ser Santo Antônio. O, aham, Exu, o Santo Antônio para a cultura afro-brasileira é o Exu. E o aham, Exu na cultura católica é o Santo Antônio. entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Alguém mais tem alguma dúvida? bom, parece que mais ninguém. Bom, eu vou fazer uma pergunta que eu tô curiosa.
se falou aí que tem os filhos dos Exus, né? Que viriam ser os encarnados, ou viriam ser os médiuns em todo caso. Como que a gente pode saber se a gente realmente é filho de algum Exu e existe uma conexão, ou seria filho do Exu quem o incorpora? Como funciona isso? Nesse caso, para saber se é filho ou não de Exu, tem que verificar as características, né? Como é citado nos slides, né? Se é uma pessoa intensa, as paixões e as suas conquistas, se é uma pessoa extrovertida, alegre, né? Se tem uma personalidade carismática, atrativa e chamam a atenção onde passam, tem facilidade para se comunicar, né? É bom para o negócio, para tratar alguma publicidade, algo assim a respeito, ou se sabe usar da persuasão e conseguem solucionar grandes conflitos, ou criam grandes conflitos devido à energia que eles tenham, essas pessoas são filhos de Exu. Essas características são todas de filhos de Exus, né? Nós sabemos que nós nascemos com uma entidade cabeça, né? Que é a entidade ao qual é como se fosse um guia espiritual nosso, que nos acompanha desde que nascemos até o momento do nosso desencarne. E esse guia, essa entidade de cabeça, esse guia de cabeça, é como se fosse o anjo protetor. Então, se você é um filho de Exu, o seu Exu acompanhará você. Como também tem casos de que pessoas que não sejam filhos de Exus, também tem como uma entidade cabeça um Exu, e não tem nenhuma dessas características que foi relacionado, né? Mas geralmente os filhos de Exu, eles têm essa personalidade forte, né? São mutáveis, por assim digamos, e os Exus os acompanham. Então, o assunto de pertencer a uma linha ou a uma entidade, aí eu já fiquei embolada. A gente pertence a uma linha, né? Cada médium pertence a uma linha. Vamos supor, eu sei que eu pertenço à linha dos caveiras. Uhum. Isso não significa que o Exu Caveira eu seja filha do Exu Caveira, ou sim? Pode ser como não pode ser, né? Depende. Porque você pode incorporar a entidade Exu Caveira, mas o seu guia de cabeça, a sua entidade de cabeça, pode ser o seu Tiriri. Entendi. Então não é uma regra, né? Não é uma regra isso. Não é uma regra. Ok, obrigada. Então eu entendi. Mas alguém Nossa, teria alguma pergunta? eu sou filha de Exu, certeza. Eu tô Você me duvidando. Você me descreveu aí. Eu purinha. Olha, personalidade. Argumentativa. Vixe, argumentativa que dana. Eita. Bom, eu acho que eu não. Igualzinha. Não é? E a personalidade é forte? Vixe. Não, sabe até que... Não, Tereza. Não, fala que não é. Você acha? Não, porque quando falam assim, a pessoa tem... Não, quando fala assim, a pessoa tem a personalidade forte, geralmente eu penso assim, numa pessoa que impõe a maneira dela de ser, que, assim, em cima dos outros, entende? Uhum. Que tem que ser daquele jeito. E às vezes pode ser que eu tenha um conceito errado de personalidade forte, mas eu não me vejo assim.
Tipo, tem que ser do meu jeito, porque senão não tá bom. Entendeu? Sei. Ela, Mas ela eu vai sou. pela beirada, ela faz a pessoa achar que está por cima, e quem está por cima é ela. Gente, nós estamos descobrindo, hein? É a pombagira pura. Essa risadinha dela, É É a madame verdade. dela. Eu Nossa. amo as madames. Eu não consigo esconder isso. Então, eu também sou filha de Exu, porque eu tenho uma personalidade que Deus me livre e guarde. Eu tenho até dó do meu esposo. Ela é mesmo. Olha, filha, eu não posso ser. Eu acredito que eu não sou filha, não, mas assim, Eu também acho enteado, eu que acho que eu não. sou um pouco. Eu acho que eu devo ser mais longe ainda, porque a minha personalidade é muito suave. Não, acho que É? não. Não, acho que Ah, não. pode ser. Acho que não. Ô, Comentaria. Jéssica, Sim. e a questão da. Eu estava lendo hoje sobre os Exus e falou exatamente algo assim, no sentido de pomba gira cigana. Existe isso? Que mistura que é essa? Mais adiante, nos estudos que a gente vai ter, tem a parte do povo do Oriente, que vai entrar essa questão dos ciganos, né? Porque foi assim, no início dos trabalhos umbandistas, tinha um trabalho, né, só com o povo cigano, né? As pessoas incorporavam as entidades do povo do Oriente. E dentro dessas entidades estavam os ciganos. Então, chegou um determinado momento que os ciganos decidiram se desvincular-se desse grupo do povo do Oriente e foi migrando até criar um próprio grupo só deles, um grupo só das entidades ciganas, né? Então, muitas dessas entidades que migraram até formar o próprio grupinho deles, passaram para o lado esquerdo, né? Se juntaram com os Exus. Por isso que a gente fala muito em pombagira cigana. São ciganos que passaram a trabalhar com o lado esquerdo, com o lado do Exu, né? Então, por isso que se fala em pombagira cigana. Entendi. Uhum. Agora eu entendi. Ela tem. É como se ela tivesse uma mistura ali um pezinho em cada. Exatamente. É um pezinho em cada. Ela vai trabalhar tanto na linha do Exu como na linha de cigano. Mas é por causa que esse grupo, né, os ciganos, eles se desvincularam, queriam criar um grupinho, uma panelinha deles, por assim digamos, né? E uma parcela desse grupinho disse assim: não, vou me juntar com a outra panelinha, com a panelinha dos Exus. Aí por isso que foi essa mistura de pombagira cigana. Obrigada, viu, Jéssica, pela resposta. Não, De tudo nada. bem. Vamos pedir para a Tereza para ela fazer a oração de agradecimento pela aula, para nós encerrarmos. Tereza, você faz? Querendo lhe agradecer essa oportunidade dessa aula tão maravilhosa. Estarmos juntos novamente, né? Retornar aos trabalhos, aos estudos, e pedindo assim a proteção para essa semana que se inicia, saúde para todo mundo, né? E agradecer a espiritualidade, a vocês que proporcionaram esse trabalho, esse estudo tão bom, Jéssica. Está com muita saudade de vocês. E, assim, agradecer a Deus pela nossa vida, por estarmos vivos, saúde. E até a próxima. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Tá? Até a próxima semana.